Olá, boa noite, pessoal. Dando continuidade à nossa sessão, né, de Educação Médica Continuada da Caliper, a escola de Imagem, o EAD. E hoje a gente tem um prazer de ter a participação da professora doutora Sandra Matos, ela que é uma referência nacional e um orgulho aqui para o Nordeste brasileiro. E ela vai falar como ela conseguiu números impressionantes no Nordeste, na Paraíba e em Pernambuco, e deixou a gente aqui na Bahia com uma pontinha de inveja, querendo ter os mesmos números, e ela conseguiu a taxa de detecção de malformações congênitas muito semelhante ao que os países desenvolvidos conseguem. Então, eu convidei, a gente participou de uma mesa umas 2 semanas atrás, eu a convidei para apresentar nessa sessão médica continuada. Doutora Sandra, é um grande prazer e queria só pontuar a presença das nossas duas cardiologistas fetais da Caliper, a doutora Carla Pedrosa e a doutora Thalita Aires, que também, ao final, a gente vai ter a participação das duas aqui na sessão. Eu vou desabilitar os microfones e vídeos, inclusive o meu, para que não haja distração na apresentação da doutora Sandra. Doutora Sandra, é um grande prazer, muito obrigado por aceitar o nosso convite e boa aula. Muito obrigada, doutor Manuel, e em primeiro lugar o meu agradecimento pelo convite. Vocês estão vendo que eu tomei a liberdade de deixar a apresentação como estava. Nós conversamos, como o doutor Manuel disse, há uma semana, 2 semanas atrás eu fiz essa apresentação e ele fez a gentileza de me convidar e disse: pode trazer essa apresentação, eu gostaria que você dividisse com a gente a mesma apresentação que eu fiz na nossa última reunião. Então, assim, um prazer muito grande, feliz que você está de volta aqui ao Brasil e que a gente vai, se Deus quiser, trabalhar mais próximo, discutindo a cardiologia fetal e pediátrica à distância. Quando nós discutimos isso, eu disse, vamos tentar responder a 3 perguntas, né? Primeiro, se é possível utilizar essa técnica à distância com segurança. A segunda, se deve ser feito. E a terceira, como a gente pode fazer, né? Então, vamos começar discutindo a possibilidade de fazer cardiologia pediátrica e fetal à distância. Eu vou dividir com vocês um pouco uma experiência que eu tive nos últimos anos. Eu trabalho com telemedicina há muito tempo, né? Acho que nos anos 90 a gente já estava começando a trabalhar com telemedicina e temos uma experiência grande, mas em particular, a partir do ano 2010, 2011, isso foi expandindo e a experiência que eu vou dividir com vocês é essa experiência que nós tivemos entre os estados de Pernambuco e Paraíba. Eu faço cardiologia fetal muito, mas a minha formação é de cardiologia pediátrica, eu faço cardiologia pediátrica também, clínica, eco, e aí, assim, esse trabalho ele envolve as duas coisas, cardiologia pediátrica e cardiologia fetal, certo? Em 2011, nós estabelecemos uma parceria técnico-científica do Círculo do Coração, que é uma ONG que nós temos aqui em Recife, com a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. Nosso grupo aqui em Recife, só para a gente contextualizar, nós somos divididos em 3 partes, por isso que a gente usa essa imagenzinha aí que a gente chama de célula C. A parte azul representa a parte clínica, médica, hospitalar, que é a unidade de cardiologia, medicina fetal, aqui no português. Eu ainda estou aqui, dei uma saída rapidinho da sala para vir conversar com vocês. A parte verde é a formação profissional, é o centro de estudos, no caso dos seus, e a parte vermelha é uma ONG que nós temos exatamente para tentar levar a medicina que a gente faz em hospital, a medicina de ponta, até o paciente que precisa, o Círculo do Coração. E esse projeto na Paraíba era um projeto de medicina pública, um projeto dentro do SUS, então quem capitaneou foi o Círculo do Coração. Embora, claro, sempre as 3 partes estão envolvidas igualmente, a parte do ensino, a parte da assistência e a parte de responsabilidade social. O objetivo da parceria no estado da Paraíba foi tentar reverter um quadro de morbimortalidade muito alta por cardiopatia. A gente sabe, né, nós somos colegas, trabalhamos aqui no Brasil, e a gente, principalmente na região Nordeste, a gente sabe como ainda temos problemas de morbimortalidade elevada por cardiopatia congênita.
E o estado da Paraíba, até o ano de 2010, 2011, eles não tinham uma estrutura de cardiologia pediátrica. Então, um estado que tem perto de 4 milhões de habitantes, espalhados nessa região, 56 mil quilômetros quadrados, e dividido são 233 municípios, com aquelas mesmas dificuldades. A Bahia, eu tenho certeza que mais ainda, porque é um estado imenso, né? Tem a dificuldade da Paraíba, a gente aqui, mais ou menos um pouco mais que a Paraíba, mais ou menos o dobro, e vocês aí um país enorme, né, com naturalmente pacientes espalhados em áreas rurais e com difícil, às vezes, acesso aos grandes centros, onde a gente tem diagnóstico e manuseio adequado. Na Paraíba a gente via isso, e depois de sentar e conversar com o grupo, a proposta de trabalho que nós fizemos para o estado da Paraíba foi procurar montar um trabalho desde a triagem até o cuidado, com um foco muito grande na capacitação, trabalhando no feto, no neonato, na criança maior, em saúde, um pouco na área psicossocial e também fazendo pesquisa para entender mais o que o Estado vivia naquela época. Eu não vou entrar em detalhes no Legos, mas o Legos é o nome que a gente dá ao nosso trabalho há muitos anos aqui, que é uma filosofia onde a gente procura liderar empoderando cada grupo para otimizar soluções. É evidente que o problema que uma cidade como Feira de Santana vive não é o mesmo que vive Salvador, como também não vai ser o mesmo como vai viver uma cidade bem pequenininha, que eu não vou saber o nome de dizer na Bahia, mas na Paraíba é assim, em Pernambuco, em todos os locais, né? A gente tem aquelas cidades bem pequenas, com grandes distâncias, as cidades intermediárias, as cidades maiores, e a gente tem que tentar otimizar o nível de cada uma delas para atingir um patamar e um trabalho constante de diagnóstico e de tratamento dessas crianças. Para fazer isso, o que é que a gente tinha na Paraíba? A gente não tinha cardiologia pediátrica bastante. Na época, tínhamos 2 cardiopediatras para os 4 milhões de habitantes do estado. E a gente sabe que o problema era a falta do cardiopediatra. Então, nós dissemos, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma rede de serviços. Para essa rede de serviço, a maior necessidade que a gente tem é o cardiologista. Não posso colocar esse cardiologista na Paraíba, e até se colocar seria numa cidade ou duas, a gente precisa para o estado como um todo. Então, nós montamos um grupo de cardiologistas pediátricos e ficamos online 24 horas por dia, um plantão normal, só que era online na internet, né? na coisa, ligados para o estado da Paraíba. Montamos um outro dado que é importantíssimo, talvez possa mostrar, explorar um pouquinho mais para vocês hoje, isso aí, que foi o banco de dados. A gente realmente desenvolveu um banco de dados, porque como a gente vai ter Cajazeiras está numa ponta, Itaporanga está na outra, João Pessoa, então a gente precisa que as informações se cruzem para que o bebê que foi, o feto, o recém-nascido que foi diagnosticado, ele possa ser seguido em toda essa linha até a cirurgia cardíaca, até o pós-operatório. Então hoje a gente tem um banco de dados para todo o estado da Paraíba, que tem todas essas crianças lá. E a última coisa foi definir os grupos que nós íamos trabalhar. E esse grupo inicial foi de 12 maternidades. A escolha foi relativamente aleatória. O que é que a gente fez? A gente foi para uma lista do SUS e procurou ver onde nasciam mais crianças no estado da Paraíba. E descobrimos que em 12 maternidades nasciam 60% mais ou menos das crianças. Então, mais da metade das crianças do estado nasciam naquelas 12. Aí a gente passou uma linha e disse, vamos trabalhar com essas 12 para iniciar. E foi assim que foi decidido o grupo inicial. Então, nós procuramos montar um trabalho com todos esses grupos da seguinte forma. Primeiro, discutir os protocolos da rede, e aí isso foi para profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, físio, pessoal do SAMU e tudo, e também para gestores e órgãos de classe. Fomos ao CREMEP, fomos ao COREM local e tudo para tentar explicar como a gente pretendia fazer o trabalho. A triagem em nível 1 era uma triagem que passava pela oximetria de pulso arterial e o exame clínico cardiovascular focado, certo? Ausculta, palpação de pulso. Então, aquele exame clínico mais focado num trabalho das equipes de neonatologistas com enfermeiros em todas as maternidades. Qualquer bebê que falha nesse teste inicial, seja uma oximetria baixa, seja uma ausência de pulso, presença de um sopro de espinéis, qualquer suspeita de anomalia cardiovascular ou no eco fetal, também uma qualidade de exame que deixe dúvida ou que sugira realmente uma anomalia, vai para o nível 2, que pode ser ou um ecocardiograma feito por um cardiologista experiente, ou aqui a gente fazia um eco de triagem para poder pegar uma área grande. Então,
bebezinho que tem sopro e tudo, ele vai para uma maternidade onde a gente treinou o neonatologista para encostar o transdutor lá e adquirir as imagens de 4 câmaras e das vias de saída. Com o passar do tempo, os neonatologistas voam alto e veem muito mais do que isso, mas o treinamento inicial era 4 câmaras e vias de saída, porque o nosso objetivo aqui é identificar patologias graves, é claro, né? Então, algumas coisas menores podem passar, mas aí não é tanto o foco. A triagem seriam as doenças graves, e aí 4 câmaras, mas as vias de saída é muito parecido com o que se faz com o fetal também, e a mesma coisa fizemos também com os colegas que fazem ultrassom para adquirir essas 3 imagens. Isso é 2011, se lembrem, né? A oximetria de pulso estava chegando, esse screening das 5 imagens não era muito padrão, hoje eu ensino mais por isso, embora eu continue gostando ainda do modelo antigo e também dou um pouquinho de ênfase. Então, a gente tinha suspeita, nível 1, vai para o nível 2, e claro, aqueles que também no nível 2 têm suspeita ou confirmam cardiopatia, iam para um hospital que ficou sendo um hospital de referência, onde nós também montamos com uma equipe, e aí a nossa equipe de cirurgia viajava uma vez por semana para operar junto com os colegas lá. O pós-operatório inicial era feito também com colegas nossos e colegas de lá. A Paraíba estava estruturando a parte de cirurgia cardíaca pediátrica e tudo isso. Diferente de outros locais, lá também precisava dessa parte, e a gente conduzia o pós-operatório também em conjunto com as equipes. Vocês veem o iPadzinho aqui, então a gente passava a visita com o iPad, discutindo e tal. O pessoal da cardio fazia os 2 ou 3 dias iniciais, depois o OP e o restante era conduzido pela equipe local de pediatras, que foram sendo treinados então para o pós-operatório. E aí a gente vai ver isso aqui, essa parte eu já falei, a gente escolheu esses 12 por serem, na verdade, onde 60% das crianças nasciam, mas a coisa boa foi que quando a gente tirou isso do papel do SUS, mas quando a gente foi olhar geograficamente onde os 12 centros se encontravam, ficou uma coisa muito boa, porque vocês vejam que a gente ficou com 4 centros aqui na região do litoral, né, junto da capital de João Pessoa, onde a gente escolheu um centro para ser o centro principal. Encontramos 4 mais ou menos na região aqui central, Agreste e Borborema. O centro principal ficou sendo em Campina Grande, o ISEA, e na área do Sertão, o centro principal ficou sendo em Patos, e outras 3 maternidades também lá em Cajazeiras, em Patos. Então ficou muito bem dividido geograficamente os centros. No primeiro momento, o que a gente ensinou foi o seguinte: todos os centros faziam o exame físico dos bebês e as oximetrias. E a cada 3 centros desses, tinham o 4º centro como sendo o local de fazer o eco fetal. No início, a gente conseguimos 3 máquinas pequenas de eco, colocamos uma em João Pessoa, uma das maternidades, no ISEA, uma em Campina Grande e uma em Patos. Qualquer bebê que tivesse suspeita de cardiopatia viria para aqui, a mesma coisa se fosse um exame fetal, a gente também via. E esse é um resultado que eu acho tão importante, gente, para a gente dar uma olhada. Antes de começar o trabalho, nós fizemos um levantamento de mais de 10 mil crianças nascidas no estado da Paraíba para ver a prevalência de doença cardíaca, mas até a incidência aqui, porque isso aqui foi de recém-nascido, né, primariamente. Então, a gente viu que o estado da Paraíba, antes do início da rede, né, de 2001 a 2011, a gente começou no finzinho de 2011 e a triagem começa realmente em 2012. Então, a gente vê que a gente tinha na Paraíba índices muitas vezes inferiores até o continente africano em termos de detecção. Para nós que somos cardiologistas, né, os colegas que estão aí como cardiologia, uma coisa que sempre chamou muito a atenção é coarctação de aorta, né, porque nasce, não é dado o diagnóstico, e aí a criança sai, daqui a uns dias vai ficando bem cansadinha, e vem aquela história, tem o famoso resto de parto, que eu nunca soube direito o que é, né, mas entre resto de parto, daqui a pouco vem infecção, vem pneumonia, e muitas vezes a gente perde o tempo, a criança não volta para a mesma maternidade, né, se interna em outra maternidade, e a gente tem, por exemplo, não registro durante 10 anos na Paraíba, nesse grupo aqui de maternidade que a gente viu, um centro grande, o principal centro da Paraíba, nenhum diagnóstico de coartação de aorta. Quando a gente começa a trabalhar, e o simples fato de juntar as enfermeiras, juntar os neonatologistas e ter um colega cardiologista orientando e dizendo: esse a gente precisa ver, esse não precisa não, esse aqui a gente está tranquilo, e ver isso tudo, a gente modifica esse quadro para, como Manuel falou, para níveis semelhantes aos da Europa, dos Estados Unidos. E a gente tem aqui alguns números que estão bem maiores, inclusive, porque lembrem que o nosso trabalho aqui é em neonato. Aqui é um trabalho em todas as faixas etárias e, claro, a gente sabe que existe o fechamento espontâneo de CIVs
nos primeiros 6 meses de vida, fechamento de canal. Esses canais aqui são canais que tinham algum grau de repercussão, mas mesmo assim, então, nas cardiopatias que a gente vê mais no neonato, a gente tem níveis até mais altos. Mas coisa gostosa de você ver, assim, a coartação de aorta chegando, né, transposição dos grandes vasos também, e a gente aumentando a detecção das principais cardiopatias na infância. Então, isso para nós foi o que houve de mais importante. E uma coisa que me chamou a atenção é que a gente teve muito mais resultado do neonatal do que do fetal. Embora a gente tenha trabalhado tanto no feto quanto no neonato, os colegas da neonatologia se envolveram mais com esse trabalho. Eu acho que tem uma diferença muito grande aí, que é o colega da neo, ele está dentro de uma maternidade, numa UTI, onde tem, sei lá, 12 crianças, ou mesmo numa maternidade, numa enfermaria, mas que ali vai ter uma que vai ficar roxinha, vai ter uma que vai ficar cansada. Então, ele tem aquela criança focada que ele está tentando dar um resultado. Para que a gente faça o diagnóstico do feto, a gente precisa que em todos os exames o cuidado seja tomado. E o que a gente sente, às vezes, é que o programa não avança tanto na ultrassonografia, principalmente quando a gente expande para colegas que estão mais longe e tudo, mas na neonatologia, pelo fato do colega da neo estar tentando resolver o problema, o menino está mais grave, a gente vê que eles terminam se envolvendo um pouco mais, pelo menos foi a nossa experiência aqui, foi dessa forma. Então, assim, só para mostrar para vocês como o projeto ficou, depois que a gente saiu andando, depois dos 2 primeiros anos, o Estado da Paraíba, vendo o resultado do projeto, pediu que nós expandíssemos, e a gente viu que com 21 maternidades a gente poderia dar cobertura praticamente integral para os nascimentos do SUS no estado. Então a rede cresceu para 21 maternidades, mantendo o hospital pediátrico. E aí, assim, o trabalho não fica só dentro disso. A gente teve que, por exemplo, treinar o pessoal do SAMU para transferir esse paciente, porque a gente sabe, né, o bebezinho está lá longe, dá-se o diagnóstico, orienta uma prostaglandina e tudo, põe numa ambulância sem estrutura para levar essa criança adiante. Muitas vezes chega no centro de referência já descompensado, acidótico, grave. Então, a gente fez muito trabalho também de ensinar as equipes para fazerem. Muita aula foi dada. Foi uma das coisas mais gostosas do projeto, é ver a importância da gente chegar para dar aula, para treinar o pessoal. A criança mais velha, a gente se preocupou muito, porque o nosso foco, quando a gente começou, foi o NEO. Mas é claro que tinham crianças que já tinham nascido antes de 2011 que estavam espalhadas dentro disso. E a gente percebeu a dificuldade de identificar essas crianças, então começamos a trabalhar com os grupos e aí criamos uma coisa que muita gente conhece, achando até que é a rede, chamada Caravana do Coração, que é uma ação pontual de busca ativa da criança cardiopata, onde uma vez por ano a gente bota um bocado de profissional de saúde dentro desse ônibus, que depois virou esses ônibus, né? A gente chegou aí com mais de um ônibus nas últimas, e aí a primeira atendeu 512 pacientes, na última a gente atendeu 2.000 e poucas crianças em 2 semanas, visitando principalmente esses pontos mais distantes. Então a gente ia para Picuí, para Itaporanga, para Cajazeiras, para Souza, para as maternidades mais distantes, e lá atendia crianças maiores. O centro era a maternidade, o foco de contato, mas a gente, na verdade, fazia um atendimento num colégio, porque a coisa cresceu muito, a gente passou a ter colegas da parte adulto que foram com a gente, fizeram um trabalho lindo, vendo a parte de saúde bucal dessas crianças. A gente checou para o teste rápido do estreptococo para essas crianças, a sala de eco, eu sei que é pequenininho aqui, mas talvez vocês consigam ver, né? As salas de eco eram 4 ou 5 marcas de uma vez, fazendo o eco fetal e o eco neonatal, treinando e qualificando as pessoas. Tem um grupo que trabalha com música e arte e educação e que aí dá aula para os pacientes, algo realmente bem interessante dentro desse projeto. Aqui a gente continuou seguindo dentro disso, e aí, quando a gente fez a caravana, o que a gente identificou foi que a gente via os pacientes, e do primeiro ano para o segundo da caravana, o tempo passou, quando a gente voltou no segundo ano, a gente identificou alguns pacientes que, particularmente, eu perguntei à mãe, você sabe que seu filho tem cardiopatia? Sei, doutora. Sabe que é grave? Sei, doutora. Sabe que precisa de cirurgia? Sei. E aí depois eu disse assim, quem lhe disse tudo isso? E a resposta dela foi a senhora no ano passado. Então eu percebi que 1 ano tinha se passado e a gente não tinha conseguido evoluir. Aí nós pegamos esses mesmos locais onde nós já tínhamos as maternidades, nós retreinamos as equipes, conversamos com o nosso grupo aqui do plantão, e aí criamos uma coisa que a gente chamou depois de ecotáxi. O que é que foi o ecotáxi, gente? A gente comprou umas malas grandes, pegou umas 3 máquinas de eco, monitor multiparâmetro, aparelho de Holter, fez tudo isso,
e aí colocou isso tudo dentro dessas malas, e aí a gente fazia o seguinte, uma mala ficou com 4 maternidades aqui, bem no sertão, a outra mala ficou com 4 maternidades aqui dentro do Agreste, e a outra mala aqui mais próxima do litoral. Então, na primeira semana, eu acho que eu não botei outro slide disso, não, acho que não. Na primeira semana, botei não. A mala ia direto para uma cidade no litoral, uma cidade no meio do estado e uma cidade no sertão. E aí passa uma semana naquela cidade, durante a qual a gente faz ambulatório, faz router, checa aqueles meninos e tudo. Na semana seguinte vai para outra cidade, e com 3 malas dessas, a gente criou 12 novos ambulatórios de cardiologia pediátrica no estado da Paraíba. Isso ajudou muito, né? E a gente teve coisas como essa foto aqui, por exemplo, que é o Holter, que não se conseguia de jeito nenhum, até em adulto era difícil a gente conseguir fazer Holter em criança, detectar arritmia, monitorar. Então, isso fez uma diferença muito grande para os nossos pacientes. A parte cirúrgica, como eu disse, a doutora Sheilazin passou aí uma vez na semana e começou a trabalhar com cirurgiões locais. A parte de pós-operatório a gente fazia naquele modelo que eu expliquei, conjunto e tudo. E só para vocês verem como o modelo da rede, a ideia, né? Porque isso aqui começa por uma coisa, mas a ideia vai ajudando. Em 2015, quando nós tivemos o surto do Zika, a gente já tinha um modelo montado, então nós chamamos de novo os pediatras, as enfermeiras, chamamos a equipe, e aí um colega ultrassonografista bem experiente fez um treinamento muito parecido com o que a gente tinha feito para a parte do coração. Ele fez um treinamento para o transfontanela, você vê aqui, né, o bebezinho fazendo, e com isso a gente conseguiu na Paraíba mapear muito rápido os casos de microcefalia. Até hoje o pessoal trabalha com isso, a gente tem nas salinhas, aquelas salas que a gente tinha montado para o coração, hoje a gente tem nessas salas os ambulatórios de crianças com microcefalia, com colegas da fisioterapia, da psicologia. Então, aqueles deslocamentos muito grandes que as mães tinham que ter, a gente reduziu também, conseguindo fazer esses trabalhos na sala do coração. Como eu disse para vocês, a caravana cresceu e a gente começou o tratamento para a parte de saúde bucal, que fizemos para as crianças e para as gestantes também, que foi muito bom. E no último ano, antes da gente sair da Paraíba, o projeto da rede expandiu realmente para fazer um trabalho com as gestantes, e hoje a Paraíba tem de plantão um pediatra, né, para fazer essa parte, o cardiopediatra, e tem também um obstetra, de tal forma que eles cobrem a parte de saúde materno-infantil para todo o estado. Com isso, a gente basicamente cobre hoje acima de 96% dos nascimentos SUS. A cada 100 crianças que são vistas, geralmente em torno de 5 se suspeita de alguma coisa, e aí a gente identifica 2 a 3 cardiopatas, né? Sendo 1 a 2 desses coisas mais simples, e em torno de um cardiopata mais grave, que pode precisar de cirurgia cardíaca. Quando a gente saiu da Paraíba, nós tínhamos avaliado 236 mil crianças naquele período, né? Com muitas oximetrias, com muitos ecos feitos pelos neonatologistas. Hoje a Paraíba continua com o projeto, que para nós é muito importante ver isso, está chegando perto de 300 mil crianças, estão mais um ano e meio, né? Quase 2 anos de trabalho sozinho. O sistema de computação para a gente foi uma das coisas mais importantes. Vocês veem que se a gente sair clicando, a gente vê onde moram os cardiopatas, tudo. Se a gente clicar em algum pontinho específico desse, a gente vê o nome do paciente, o ID do paciente, qual foi a faixa etária, o que é que ele tem aqui, ó, uma atresia pulmonar com septo íntegro. Se a gente clica nisso aqui no sistema, ele vai e puxa a história do paciente todinho. Você vê que esse pacientezinho aqui tem desde o início o eco de triagem que foi feito, o eco neonatal, mais outro, tá? Enfim, os exames que foram feitos. E se a gente clicar num exame desses especificamente, a gente tem as imagens guardadas, inclusive com uma opinião do cardiologista sobre a qualidade da imagem. Só para vocês terem uma ideia de como funciona, se a gente clica numa imagenzinha dessas, aí a gente tem aqui o aparelhinho, e vocês veem a imagem, olha, inclusive isso é uma coisa que eu brinco muito, eu digo que chama-se sinal do dedo, na brincadeira, só para colocar para vocês, eu digo que a curva de aprendizado do pediatra, ela passa por 2 fases, a primeira é o braço mecânico e a segunda é o sinal do dedo. O braço mecânico é aquela coisa que você segura ali, faz aquele movimento meio rígido, do jeito que foi ensinado, a gente que está como cardiologista olhando a imagem, a gente vê a imagem, né? Muitas vezes dá o diagnóstico, mas o colega que está olhando não está vendo muito ainda e tudo. Aí eu chamo do braço mecânico, né? Repete aquilo que foi feito. Depois, quando o colega começa a ver, e esse modelo da gente, a gente bota a máquina com o iPad aqui, né? Então a gente pega tanto voz como movimento,
da imagem, então a gente tem essa coisa gostosa que é o chamado sinal do dedo. Você vê que ela está apontando aqui porque ela está vendo o ventrículo direito pequeno, hipertrofiado e tal. Então ela já está dando o diagnóstico e muito rapidamente os pediatras evoluem muito mesmo, e por que não os colegas que fazem ultrassom também evoluírem dessa forma. Então eu acho que aqui eu respondo a primeira pergunta. É possível fazer? Com certeza é possível fazer. A segunda, que está sendo muito debatida, né? Antes da pandemia, de forma mais veemente, depois da pandemia, eu acho que o pessoal está começando a ver a importância da telemedicina e aceitar mais. Antes tinha muita gente que era contrária e tudo. É a questão do se deve ser feito. Eu acho que aqui o debate ele vai em muitas áreas e a gente precisa ser cuidadoso com ele. Existem situações onde interesses outros, às vezes até econômicos, querem empurrar a telemedicina goela abaixo em situações que são desnecessárias, para talvez gastar menos, para pagar menos, para botar uma pessoa só para cuidar de muita gente, quando se tem o acesso e onde se pode ter o acesso direto ao médico. Aí eu acho que a coisa talvez precise de mais análise. Mas num local onde a gente não tem acesso a levar a telemedicina, a levar a saúde através da telemedicina, eu acho que é muito importante. Então, eu sempre costumo dizer, quando se fala sobre isso, deve ser feito, o meu ponto muito grande é que a gente não deve confundir uma ferramenta com o seu uso. Se a gente pensar bem direitinho, uma pessoa se afogando, ela pode perfeitamente ser salva pelo cabo de uma arma, na verdade. Se eu tiver com uma arma e colocar ali, a pessoa segura aquele cabo e eu tiro. Então, o objetivo daquela ferramenta, ele é completamente outro, mas ele pode salvar uma vida. A telemedicina é uma ferramenta maravilhosa que, aplicada corretamente, com o seu uso correto, ela vai salvar vidas. Agora, se algumas pessoas querem utilizar a telemedicina de forma diferente, aí eu acho que a gente precisa sentar como conselho, como grupo profissional. É claro que ela tem que ser legislada, ela é medicina levada através de equipamentos. Mas eu acho que aqui a gente merece muita conversa. A minha visão pessoal é de que existe um espaço enorme para a telemedicina nos ajudar a tratar melhor nossos pacientes. Deve ser feito e como fazer, né? Então, aí vem a outra coisa que a gente tem que discutir. A gente tem uma prevalência muito grande, né, de cardiopatias congênitas, para cada 100 nascidos vivos, com um terço desse sendo aquele grupo grave, né, que vai precisar de tratamento no primeiro ano de vida. O nosso grande problema aqui é o treinamento de pessoas, porque todo o tratamento, todo o segmento é muito importante, mas a gente tem centros e a gente tem cardiologistas capazes de fazer isso. Se a gente pensar direitinho, se conseguirmos organizar naquela pirâmide, a gente tem. Vocês veem que a gente teve uma equipe de plantão para 4 milhões de pessoas dentro do estado da Paraíba, trabalhando, evidentemente, com um número enorme de enfermeiras, de neonatologistas. Então, a gente foi trabalhando aquela pirâmide. Mas é essa ponta, essa triagem inicial que precisa ser feita, e esse treinamento inicial e esse trabalho em rede é o que pode nos ajudar realmente a modificar a realidade no país da gente, né? Então, nosso desafio, rastreio, diagnóstico, manuseio, mas com certeza o rastreio é o ponto principal, né? Esse coraçãozinho aqui da gente achá-lo dentro disso. Acho que, na medida em que a gente trabalhe na residência médica, o rastreio, na medida em que a gente aumente os estágios, aumente os cursos que a gente tem, tudo isso vai ajudar muito, mas sem sombra de dúvida, prática, supervisão, que é onde a telemedicina pode nos ajudar, eu acho que é um ponto que talvez modifique algo que a gente vem tentando há tantos anos, sem grandes resultados. Talvez, se a gente focar um pouquinho mais na ajuda da telemedicina para a supervisão, né? E a prática do cara lá, na máquina dele, fazendo o exame, e a gente daqui dando uma opinião. Foi isso que a gente fez na Paraíba, e é impressionante como você está daqui, existe um treinamento, que vai fazer, quem vai dar a opinião, quem vai ver isso tudo também tem que ser treinado, não é fácil, tem que conhecer muito o equipamento da ponta para dizer para o cara lá, aperte tal botão, faça isso, faça aquilo, mas é possível fazer, é trabalhoso, mas eu acho que a gente pode ter resultados muito satisfatórios se fizermos esse tipo de trabalho em rede, né? Não há dúvida de que a qualidade das imagens hoje que a gente tem em cardiologia pediátrica são maravilhosas, né? O uso do 3D, a reconstituição, tudo isso. Então, não tem ninguém que olhe uma imagem dessas e não tem um diagnóstico de vasos saindo em paralelo e de uma transposição, mas a gente tem que trabalhar com imagens que não são tão satisfatórias para ajudar os nossos pacientes, né? A gente pode ajudar na parte das arritmias cardíacas, a gente pode ajudar em tantas coisas no estudo do coração fetal, né?
Uma outra forma também de trabalho aqui é mais complexo, mas a gente fez esse trabalho, eu achei bem interessante, vocês verem essa imagem aqui, isso é uma imagem de um colega que está lá na ponta e que fez esse exame e manda para a gente. E eu acho que quase todo mundo vai achar um pouco difícil a análise dessa imagem, provavelmente olhando muito direitinho, a gente pode chegar a um diagnóstico e fechar um diagnóstico, mas era isso que a gente tinha com dificuldade, e isso foi um estudo que a gente fez usando uma máquina de eco 3D, que a gente deixou na mão do colega que faz ultrassom, pediu que ele obtivesse as imagens e depois mandasse para a gente. E aí essa imagem que bidimensional é dessa forma, a gente vem aqui para o 3D e reconstitui. E evidentemente com o tempo, como uma pessoa treinada reconstituindo aqui, eu acho que não existe a menor dúvida da CA ostium primo, né? Tem um pedacinho aqui de osso secundo também, da válvula atrioventricular única e da grande CV de via de entrada num defeito completo do septo ventricular. De managem, tinha aquele pequenininho da GE, com o qual a gente trabalhou, não é tão fácil, mas eu acho que também parcerias entre cardiologistas e ultrassonografistas com algumas imagens do 3D também pode ser uma forma de melhorar o diagnóstico à distância. 40 anos de cardiologia fetal, né? Eu acho que no rastreio a gente pode ajudar com as redes de telemedicina. Em relação a diagnóstico, é educação continuada, é treinar cada vez mais, é fazer, a gente continua fazendo cursos, continua ajudando dentro disso, e o manuseio, claro, sempre estruturar os centros, para que eles realmente possam receber essas crianças, se possível ainda intraútero, ou no mais cedo possível, período neonatal, início de vida, porque a gente sabe a diferença que faz para a vida do cardiopata o diagnóstico precoce. Acho que essa é a nossa contribuição, e é isso que a gente pode dizer. E acho que as palavras de Aristóteles são muito importantes, né? Nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, e sim um hábito. Acho que a ideia geral é essa. Muito obrigada. Não sei se saiu ok, se a internet nos permitiu. Maravilha, doutora Sandra. Foi excelente. Eu queria chamar para os comentários a doutora Carla Pedrosa e já vou provocá-la para a gente fazer um projeto aqui na Bahia. Ela já tem um projeto semelhante, mas ainda não começou, né? Eu queria que ela falasse um pouquinho desse projeto. Vou habilitar aqui o áudio e o vídeo dela. Carla? Aqui, olha eu aqui. Isso. Doutora Sandra, eu já tive a oportunidade de pessoalmente, lá em 2017, falar para a senhora, quando a senhora apresentou, né, a parte, né, tudo o que aconteceu, inclusive o impacto financeiro, né, de lhe parabenizar, e cada vez que eu ouço, cada vez que eu vejo, né, a senhora trazendo e dizendo das mudanças, é impressionante, e eu, como a senhora, acredito muito nessa coisa do treinamento, do você chegar à assistência, de você ir buscar o diagnóstico precoce, né? Como a senhora falou, vivemos no estado, né? Eu sou alagoana, mas sou baiana de coração, então já adotei a Bahia já me adotou, então, baiana, né? E uma parte do meu coração lá em Recife, minha mãe é pernambucana, então estamos juntos aí. Então, assim, a intenção é realmente de um diagnóstico precoce para uma intervenção precoce. A gente vive num estado onde são 422 municípios, a Bahia é gigantesca, e as maternidades de referência e os serviços de referência, eles são poucos e são na capital, né? Então, às vezes é mais fácil um paciente que está na ponta ir para Minas, e para São Paulo e para Goiânia, né, do que chegar em Salvador, é mais perto, né? Então, eu concordo que a telemedicina é uma importante e poderosa ferramenta, né, de treinamento, de auxílio nesse diagnóstico, no rastreamento, no acompanhamento desses pacientes. E depois eu já vinha pensando em algo para o Estado, porque estou envolvida com a pós-graduação, né, da parte de cardiologia fetal desde 2017, né, na Caliper, Escola de Imagem, junto com uma outra amiga, que é Thalita, e sou do hospital de referência daqui em cardiologia, que é o Ananeri, lá junto com Isabel, e sou da maternidade de referência. Então, assim, estar nesses 3 lugares, então, e ver que eles não se comunicam, não havia uma comunicação. Então,
ter o diagnóstico pré-natal não fazia com que aquela criança fosse assistida de uma forma melhor, mais rápida. O tempo de permanência em fila era em torno de 30 dias na Central Estadual de Regulação. Então, é muito frustrante, é o que a senhora traz, é muito frustrante a gente conseguir até dar o diagnóstico, né? Nós tínhamos esse diagnóstico, começamos a fazer a diferença em relação a diagnosticar pré-natal, mas, a partir disso, a imagem não virava ação, né? Então, as coisas começaram a se modificar, mas isso ainda muito restrito à capital. E aí, por isso, veio um projeto, né, chamado Tum Tum, que é um projeto que a gente apresentou no ano passado à Secretaria de Saúde, né, a CESAB, exatamente tentando buscar, né, esse diagnóstico precoce, treinar os colegas, né, são 9 centros, são 9 regiões aqui no estado da Bahia, fazer com que esse treinamento pudesse fazer a identificação desses pacientes, seja pré-natal, pós-natal, e eles serem encaminhados, fazer como a senhora trouxe, um registro, tem que ter banco de dados, a gente precisa ter uma fotografia do que acontece, né? O estado da Bahia não tinha essa fotografia, não tem ainda essa fotografia, né? Então, assim, fotografar o início e ver essa estrutura de mudança mesmo, né? De segmento. Então, o projeto foi estruturado baseado nisso. Grande parte daquilo que foi proposto à CESAB veio, né, depois da sua experiência, da sua aula, em relação a como fazer. E concordo com a senhora, né, o treinamento das pessoas que estão à distância é essencial para que o circuito, para que a rede verdadeiramente se construa, né? Em termos de equipamento, doutora Sandra, como é que isso foi organizado? Como é que esses aparelhos, como é que isso foi feito? Na Paraíba foi pela Secretaria de Saúde do Estado, né? Então a gente fez, na verdade, orçou o projeto como um todo, e os primeiros equipamentos eles compraram, os primeiros não todos, né? Depois eles teve uma segunda leva, mas desde o início eles compraram os equipamentos e a gente fez a distribuição nas maternidades. Então foi centralizado, foi pelo governo do Estado, não foi pelos municípios. Para cada local a gente pediu inicialmente, era um oxímetro, que lembrar, porque a gente tem um oxímetrozinho de farmácia, uma belezinha, né, de 200 reais, mas aquele negocinho não pega dedo de prematuro. Não faz, pelo amor de Deus, porque com a população da Bahia que vocês têm, quando disser todo mundo roxo, vai enlouquecer. Na Paraíba a gente teve isso. Botava aquele oxímetro, os resultados eram todos ruins, e a gente teve uma curva de menino roxo inicial, que graças a Deus a gente mandou a nossa enfermeira lá, ela foi olhar e viu que era somente porque não pegava. Mas a diferença é mais ou menos de 200 reais para 3 mil reais, né? O oxímetrozinho, o que vem aquele do dedinho e tudo. Então, passa-se um equipamento bem mais caro, o oxímetro que se usa no recém-nascido. Então, o que a gente usou de base foi o oxímetro, os equipamentos de eco, que aí não para todas, mas dentro desse modelo, né? 4 ou 5 maternidades para uma, que ficaria com aquela, um ecocardiógrafo, e a gente usou o iPad, a gente usou tudo Apple, que também parece uma coisa assim. O próprio estado da Paraíba, no início, ele reclamou um pouquinho por conta de custo, mas, infelizmente, a tecnologia que a gente usa de Windows, cada vez que vai se instalar um negócio, você tem que botar o IP da máquina, não sei o quê. A gente saiu distribuindo essas máquinas pelo interior do estado. E então, assim, a gente precisava de uma tecnologia que, na hora que a gente dissesse, eu tenho um programa novo, aquilo fosse direto e fosse fechado. Então, a gente usou iPads e tudo, pela facilidade com que esses tablets têm de uso e de não quebrar muito, de não ter problema. Então, foi um iPad, a gente insistiu. Infelizmente, nesse aí, a gente insistiu com essa tecnologia, por conta da experiência nossa em geral, de estar ajustando IP de máquina, de estar baixando coisa e tudo, e da dificuldade de programar. Então, era um iPad, um oxímetro, e naquelas selecionadas, os ecocardiógrafos. Foi só isso no início. Depois, naquela fase 2, quando a gente expande, aí as malas do ecotáxi, a gente colocou também o router, colocou um monitor multiparâmetro e uma outra máquina de eco, que aquela já foi para expandir. Mas no início, para os 12 centros que a gente fez inicialmente, foram 3 máquinas de eco, 12 oxímetros ou mais até, acho que quase uns 24 oxímetros, claro, a gente botou pelo menos uns 2 por maternidade,
e o aparelhinho de comunicação, que foi só o iPad e mais nada. Tivemos alguma dificuldade com a internet do interior, né? A gente tinha local onde a gente queria pagar, mas não tinha banda suficiente, então a gente fez com o que tinha, mas aí a gente tem que se acostumar que ver o coração com arritmia e parada cardíaca, né? O tempo inteiro. O cara está lá fazendo o exame, deixa bem claro. Você espera um pouquinho e tal, e tem paciência, mas é o que tem, né? Então, como é o que tem, a gente usa. Cada local tem que ter a sua internet própria. E aí a gente vai tentando brigar um pouquinho com o gestor, com o provedor da internet para dar uma banda um pouquinho melhor, diz que é medicina, mas talvez uma das coisas que dá mais trabalho nesses cantinhos pequenos, distantes, é a comunicação e a qualidade da internet. Ainda assim, é nesses cantinhos pequenos com internet ruim, com tudo isso, que a gente tem o maior e não tem nada. Você faz uma diferença tremenda. Em relação, doutora Sandra, à equipe, né, inicialmente foram alguns colegas, esses colegas só estão na Paraíba, a senhora levou de Recife para lá, de Pernambuco para lá, como é que foi a captação de pessoas para a fase inicial? Todos os colegas têm um cantinho chiando, não sei qual é, mas está um chiadozinho, não tem? Pronto. Os 7 colegas que ficaram de plantão, ficaram todos em Pernambuco. O plantão era aqui. O que a gente fez foi o seguinte, a gente fez um treinamento dos colegas das maternidades. Como o projeto estava sendo coordenado aqui em Recife, mas era na Paraíba, então a gente fazia o seguinte, a gente pegava das maternidades, 2 ou 3 maternidades por vez, e trazia médicos e enfermeiros para João Pessoa, e uma boa parte também veio aqui para Recife, no momento, para o chamado treinamento inicial. O nosso treinamento inicial foi de 1 dia somente. Esse dia, eles recebem primeiro a gente dava um manualzinho de como usar a rede, como ligar, como fazer, como colocar o paciente na internet e tudo, junto com como fazer a oximetria de pulso. Esse treinamento era principalmente para a enfermeira, porque elas foi quem ajudaram mais com a parte de computação. Então, oximetria e o uso da ferramenta. E para os colegas neonatologistas, o treinamento de fazer o eco de triagem e de fazer o exame físico focado. Um dia, agora saía todo mundo bem organizadozinho com o manual e tudo. No dia seguinte, independente de ter menino com suspeita ou não, a gente já pedia que eles começassem a pegar a imagem e começassem a fazer para se treinar no manuseio. Então, a maior parte do treinamento é feito pela própria rede. E a pessoa pegando, e aí no começo é aquela coisa mesmo, de bota o polegar na bolinha do transdutor, se lembra que teve isso? Bota aqui no mamilo, faz assim, vai para cima e vai para baixo. A gente tem uma reunião gravada e um caso publicado na literatura muito bonito, que é de uma pediatra que estava em Patos, não veio para o treinamento, porque não foi das primeiras, e aí ela chega um dia, a gente estava toda semana com reunião, viu? Com todos os centros, como a gente está aqui agora. E aí, como é que está a Cajazeira? Souza, teve alguma coisa interessante? E aí essa colega chega na hora e diz assim, cheguei um pouquinho atrasada porque uma mãe entrou aqui já praticamente em períodos possíveis e o bebê está meio roxinho. Aí ela disse, o protocolo é fazer o exame com 24 horas, não é? Eu digo, mas não estamos na rede, não está todo mundo aqui, vamos fazer agora? Aí ela, mas doutora, eu não fui treinada, não sei nem como ligar a máquina. Eu disse, não tem problema também, liga a máquina na rede. Ela então botou o aparelho, a gente do lado de cá dizia, o botãozinho de ligar é esse, é aqui que aperta, faz não sei o quê, e a criança coloca, e eu lembro bem da resposta toda, porque quando ela colocou, mão de pediatra é muito boa, né? Neonatologista é bem acostumado, vai bem devagarzinho. Então ela encostou nas 4 câmeras e levantou um pouquinho a imagem. Quando ela levantou a imagem, uma das cardiologistas fez, oh meu Deus! E ela de lá disse assim, desculpe, doutora, está muito ruim a imagem, é? E, na verdade, os vasos subiram em paralelo direto, então a gente fez o diagnóstico com 2 ou 3 horas de vida, numa transposição dos grandes vasos. Antes que a bebê complicasse, ela foi colocada na ambulância, veio direto para João Pessoa, em João Pessoa tinha a prostaglandina, isso é bem no comecinho, nem prostin tinha lá. Veio para João Pessoa, fez a prostaglandina, com 3 dias veio para cá, fez o Jatene, e com 2 semanas essa criança estava em casa. A gente publicou esse caso na literatura, não pelo diagnóstico em si de transposição, mas eu acho que a temporalidade da coisa. Né? Você dá um diagnóstico com pouquinhas horas, você fazer a transferência e tudo, e assim, aí eu acho que esse, para mim, é uma coisinha simples, mas é um do que melhor mostra a importância desse tipo de ligação. A colega nunca tinha pego numa máquina de eco. Ela pegou na hora e a gente só fez dizer, segure assim, faça esse movimento,
e os olhos treinados de quem estava vendo. Foi facílimo ver o diagnóstico. Um detalhe, se vai ter CG associada, se vai... Bom, não importa, né? O que a gente quer, né? A gente quer esse clique que bota o menino na via rápida e aí o restante é conosco. Então, eu acho que isso é muito, muito importante. A parceria, sabe? Você ter um colega com experiência X, junto com um colega que não tem aquela experiência, esse olhar, a gente agiliza muita coisa. Entende? Então, um dia de treinamento, aquele equipamento que eu te disse, básico, né, a boa vontade, as enfermeiras nos ajudam tremendamente. Esse projeto, na verdade, quem segura nas costas é muito a enfermagem, gente. Porque elas é que vão e que chamam o médico e que bota o paciente no sistema e tal. Então, eu tenho uma gratidão enorme ao grupo da enfermagem da Paraíba, que também ajudou muito. E a minha orientação para todo mundo que vai começar um projeto desse é: pegue essas enfermeiras para serem os principais parceiros. O médico é ocupado, às vezes está correndo de um hospital para outro, não sei, mas ela vai atrás. Ela diz: doutor, está faltando fazer aquele ali, olhe novamente e tal. Então, se a gente mobilizar a enfermagem, aquela fase do Zika, né? Quando saiu a coisa toda e de repente se dizia que 33 era microcefalia, e eu disse: metade do planeta, metade do Brasil vai ser microcefálico, né? Talvez até eu seja com 33 dentro disso. Aí a gente tinha 10 mil pacientes, aliás, 100 mil pacientes na rede já documentados. Ninguém com perímetro cefálico, claro, porque não era o objetivo da rede. Eu aí, numa reunião dessas, chamei as enfermeiras e disse: vocês iriam para a sala de parto e pegariam, eu vou mandar a lista de todo mundo que nasceu aí, vocês pegariam aleatoriamente os perímetros cefálicos desses bebês? A gente está com 100 mil, eu queria ver se a gente conseguia fazer um levantamento de 10 mil. E em 15 dias elas me levantaram 20 mil pacientes. Depois a gente foi olhar os pontos falhos, etc. 17 estavam perfeitos. A gente publicou o primeiro trabalho, que foi para a Organização Mundial de Saúde, com 17 mil perímetros cefálicos, e inclusive contribuiu para mudar aqueles parâmetros do que era microcefalia e tudo. Um trabalho feito todo pela enfermagem. É uma coisa fantástica quando a enfermagem se envolve, o quanto elas nos ajudam a alavancar o projeto. Doutora Sandra, eu queria chamar para participar a doutora Thalita Aires, que é a nossa outra cardiologista pediátrica. Thalita, o seu som está com um pouquinho de barulho, Thalita. Você tem como colocar um fone, não? Tenho. Deixa eu pegar aqui. Tá. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta aqui para a doutora Sandra. Qual o software que a senhora utilizou, doutora Sandra? Vocês desenvolveram o software ou já existia? Esse software está disponível para utilização em outros centros? Como é que é feito para baixar? É gratuito, não é? Como é que... Olha, queria que você falasse um pouquinho. Foi todo desenvolvido. A gente tem uma equipe de informática, provavelmente deve ter algum custo atrelado, mas o que a gente quer, na verdade, é disseminar isso. Então, eu acho que não deve ser nada muito como o pessoal do que desenvolveu, tem todo o trabalho que eles fizeram e tudo. Até hoje a gente não comercializou, não. Né? Mas eu acho que assim, há todo o interesse de expandir isso. É muito interessante o software, no sentido de fazer essa coisa de ter um lugar para botar imagem, de ter um lugar para puxar o laudo, de um centro falar com o outro. Eu acho que, com certeza, seria algo que, se houver interesse, a gente poderia conversar e ver se a gente, na verdade, expandir a própria rede, né? A rede de cardiologia pediátrica se expandindo aí pelo Brasil. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, assim, essas cirurgias cardíacas, elas foram feitas no interior, nos centros menores? Não. Foram feitas em João Pessoa. As cirurgias, a gente trouxe todas para João Pessoa. Aí eu acho que realmente, assim, até a gente ter centros de excelência muito bem estruturados, eu pessoalmente também, tem coisas que eu acho que a gente tem que disseminar e tem coisas que eu acho que tem que centralizar. A morbimortalidade é muito alta, pós-operatório de cirurgia cardíaca não é um pós-operatório simples, não se treina equipe de um dia para o outro. E assim, tem trabalhos mostrando que para um cirurgião ter uma mão muito boa em cirurgia cardíaca, ele deve realizar pelo menos 100 cirurgias, 100 a 150 cirurgias ano, e para um centro ser considerado um centro com experiência, devem ser de 250 a 300 cirurgias ano. Então, a não ser que a gente já tenha o centro de base fazendo isso e vá começar um novo, eu acho que a gente não deve, na parte cirúrgica, expandir demais no início. Eu acho que tem que identificar, sei lá, 2 ou 3 locais. E para a cirurgia, eu já acho que a centralização ajuda para que o centro cresça e que o resultado vale a pena, né? Fazer todo esse modelo de triagem para depois não ter uma infraestrutura boa.
fazer cirurgia pós-operatória é perder o trabalho inicial, né? Maravilha. Thalita. Oi, Thalita. Melhorou? Tá Melhorou. Doutora Sandra, queria parabenizar tanto pela apresentação, mas principalmente pelo projeto. Eu e Carla somos fãs de carteirinha. Toda vez que a gente sabe que esse projeto vai ser apresentado em qualquer congresso, a gente vai lá anotar tudo, que é uma inspiração para a gente, né? O Carla falou sobre o projeto do Tuntum, que foi idealização dela inicialmente, e que outras pessoas já entraram, a gente está tentando fazer acontecer. Mas o projeto que você... Eu acredito que ele deve ter diversos desafios para acontecer. E o que me parece que um dos principais seria a capacitação dos profissionais, principalmente nos locais mais periféricos, principalmente nesses locais mais longínquos. E que como é que consegue ser feita essa capacitação e como é que ocorre essa educação continuada desses profissionais. E eu acredito que deve ter locais até que não devem ter médicos. E como é que isso acontece nesses locais? Assim, aquilo que eu te falei, né? A gente faz uma escolha inicial que alguns profissionais que vêm para fazer aquela capacitação por dia, foi como fizemos lá, mas a capacitação tem que ser continuada. Então, o que a gente fez, para nós ajudou muito, é semanalmente a equipe toda se encontrar. Uma vez na semana, uma reunião de toda a equipe e depois reuniões menores focadas em áreas específicas de cada centro. Essa reunião grande é uma reunião super importante porque os centros eles trocam as experiências. Então, por exemplo, aquela história que eu contei da garotinha, do bebezinho de Patos, né, que foi diagnosticado a transposição, se você vê os olhos das outras pessoas, né, vendo aquilo acontecer, porque tudo é muito bonito quando você conta a história, outra coisa é você viver a história, né? Então, aquele bebê naquele dia, sendo visto a transposição, sendo visto que a história natural daquela criança ia ser modificada, né? Porque o que é que a gente mais tem? O que Carla estava falando aí agora, né? Uma lista de espera de não sei quanto tempo, fica lá sem diagnóstico, deteriora, vem todas as infecções. Então, às vezes a cirurgia pode ir até muito bem, mas a criança já está tão gasta, né? Com tanta infecção e com tudo, que tem um pós-operatório complicado, longo, insuficiência renal, tudo aquilo que a gente vê. E quando a equipe percebe que se você suspeita do diagnóstico rapidamente e começa os passos rapidamente, o resultado para a vida daquela criança é outro totalmente diferente, aí você vê a mudança realmente na postura dos colegas de dizer, eu vou fazer isso porque eu sei que eu consigo ajudar. O que eu percebi também no sistema público, eu não era tão diretamente ligada antes ao sistema público, né, é que eu vi muitas pessoas descrentes. Qual era a descrença? A descrença era assim, a senhora vem aqui, ensina a gente a fazer a coisa e pronto, e amanhã o que é que acontece? Não é? Eu vou achar um bebê grave, então esse amanhã o que é que acontece? Na hora que a gente está presente na rede e que tem uma pessoinha, seja quem for, mas que quando eu disser assim, tem alguém aí e tiver o colega lá de plantão que diga, pronto, diga, você está onde, em que cidade? Estou aqui para te ver. Isso também faz um feedback muito grande e a capacitação vai se dando assim. É impossível a gente treinar todo mundo de uma vez só, né? E é impossível a gente elevar o nível tudo igual. Mas os pontos principais, ter alguém presente para após a capacitação inicial, você poder fazer isso. E depois a história faz ela mesma. Na hora que você dá o primeiro diagnóstico bonito na rede e que vem o segundo e tal, então o grupo começa a se mobilizar. Eu acho que esse é o maior... Tem toda a razão. E o desafio não é fácil também não, viu? Porque assim, muda o prefeito local, o secretário de saúde, aí tira a enfermeira que a gente treinou por um ano, a moça está 10, treinada, faz tudo direitinho. Ah, mas então um prefeito que é de outro grupo e que não quer, porque aquela dali apoia o grupo tal, e ninguém pega a enfermeira super treinada, tira e joga fora. E a gente fica, na maior parte das vezes, né, no caso nosso, então, era uma ONG, não tinha nada de política, que eu acho que, por um lado, ajuda muito, porque não tem certos vínculos, mas, por outro, a gente saía perdendo funcionário, perdendo pessoas treinadas. Então, assim, são muitos desafios. Teve uma vez que, perto de um momento de eleição, o iPad de uma sala sumiu. E depois de muita dificuldade de achar, a gente tentou ligar, porque os iPads é o nome da cidade e tinha atrás Círculo do Coração. E a senha sumiu. Depois a gente descobriu que era o número do candidato. Juro. Posso contar a história porque é verdade. Então, assim, mistura de coisa política com questões médicas e troca de funcionário, que foi a pior parte que a gente teve. Você tirar uma enfermeira 10 porque ela apoia outro grupo. E aí você perde o enfermeiro. Então, a vivência merece um livro para contar as histórias
do que é. Agora, assim, é sempre um desafio, e esse desafio faz com que a gente vá ajustando. Outra coisa, por exemplo, uma coisa importante para vocês verem, fazia oximetria baixa, mandava o menino para casa e digitava na rede, vários dias depois, a oximetria baixa. Aí começou a voltar um ou outro com cardiopatia, cianogênica e tudo. Aí eu digo, vem cá, por que a gente está fazendo a oximetria se o objetivo é identificar? Você está mandando a criança para casa. Aí, mas não resolvia. Aí a gente sentou o grupo todo e disse, o que, é que a gente faz? Eu digo, já sei, vamos fazer o seguinte, toda vez que digitar um número de oximetria baixa, todos nós da rede, quando você chegava no sistema que digitou abaixo de 95%, o celular da gente blipava e dizia assim, potencial cardiopata em Cajazeiras, potencial cardiopata, não sei o quê. Aí a gente pegava o telefone e ligava de volta. Cadê o menininho? Que não sei, eita, a doutora foi para casa. Aí dizia, olha, bem, se eu disser para a Secretaria de Saúde do Estado que aconteceu isso, é capaz do centro ser descredenciado. Mas a gente não quer isso, né? Sei que vocês não querem. Então, faz o seguinte, vá buscar em casa hoje o menino e traga para a gente reavaliar. A gente mandou buscar tanto menino em casa que depois do trabalho que a gente deu, ninguém mais deixava sair menino nenhum, né? Porque a gente disse, vá buscar, porque senão descredencia o centro. Aí pronto, aí passava a clicar, quando clicava, às vezes tinha um, de vez em quando chegava assim, doutor, aquele número deu baixo, mas porque o bebê estava friozinho, a gente vai fazer de novo, não precisa ligar para a gente, não. Então, pequenas coisas que vão ajustando, você tem que pensar, dizer assim, o que é que eu faço para não acontecer mais isso? Então, essa do potencial cardiopata era o máximo, mas era direto, potencial cardiopata em Souza, Cajazeira, Patos, não sei o que e tal. Aí a gente ligou, eles pararam de fazer, então... primeiro foi o ajuste, né? O oxímetro errado, teve que trocar os oxímetros, depois manda buscar os meninos em casa. Então, esse movimento todo, até padronizar, estandardizar a coisa, leva um tempo, viu? E os primeiros meses, ligar no iPad e ficar, bom dia, ninguém fala. E, de repente, a voz de uma enfermeira lá, eita, aquele negócio está chamando. Aí eu digo, meu Deus, aquele negócio somos nós. Olha, fale. Na primeira caravana que a gente foi, eu dei tanto abraço nas enfermeiras e disse, olha, quando aquele negócio falar, é gente, viu? É nós que estamos atrás. Por favor, atenda. Até que vem uma que liga o iPhone, né, lá no interior, e não quer ligar. Aí um belo dia tem um bebê grave, que ela liga, ela é quem liga, a gente responde. Aí, pronto, você fez um amigo, ajudou, aquela não deixa mais de ligar. Aí, 6 meses depois, o novo secretário de saúde tira ela, bota outra que não conhece a gente de novo. Então 24 horas. 24 horas. Durante o tempo de projeto, até a coisa de lanchar mesmo, é todo dia, toda hora. Maravilha. Doutora Sandra, a gente tem um tempo limite aqui da sessão de 1 hora. Eu vou fazer a última pergunta, e aí a senhora aproveita e faz o encerramento, e de antemão queria lhe agradecer novamente, parabenizar novamente, e não vai ser a última vez que a gente vai conversar. A gente vai conversar outras vezes, porque a gente está sempre pensando como fazer para detectar esses bebês que nascem no interior, sem diagnóstico e morrem, foi Deus que quis, né? Que é a história que a gente ouve. Ficou roxinho, pegou um resfriado, bateu um vento, aí não é assim que fala, né? E que a coisa não acontece. Mas eu queria perguntar para a senhora o seguinte, esse projeto vai puxando o fio da meada, né? Quer dizer, começa do coração, mas vai puxando outras coisas e tal. E as outras malformações? A senhora comentou sobre a microcefalia, mas e os defeitos de fechamento de parede abdominal, os defeitos de espinha bífida, as outras malformações, e que muitas vezes estão associadas ao defeito cardíaco? O que é que vocês perceberam, né, de melhora, se houve melhora, se não houve, com esse projeto, se a coisa evoluiu ou não? Eu não tenho esses dados. Na verdade, a gente não trabalhou muito nisso, porque como o carro-chefe foi cardiologia, então a gente focou muito dentro disso. Mas se você vê, eu costumo dizer que é uma rodovia, né? A telemedicina é uma rodovia que a gente pavimenta e em cima dela a gente vai ter as várias aplicações que a gente tem. Aqui foi realmente muito focado na telemedicina. Estou já descendo, filho. 2 minutinhos aqui. Foi focado na cardiologia. A gente não teve um trabalho muito grande de ultrassonografia geral dentro disso, não foi uma coisa que a gente tenha focado, então eu não tenho esses números, mas assim, eu tenho a convicção de que a gente pode perfeitamente, se a gente fizer um trabalho desse,
puxado mais por ultrassonografia, de uma maneira geral, né, onde a gente vai detectar cardiopatias e buscar outras malformações, é só uma questão da gente ter um colega do ultrassom. Por exemplo, se você perguntar para mim, eu não seria uma pessoa capaz de treinar pessoas dentro disso. E o grupo que ficou gestor, vamos dizer assim, do projeto e fazendo o treinamento foi um grupo de cardiologia. Então, a gente focou dentro disso. Né? Vocês vão me dar licença só por uma coisa, viu? Um segundinho. Filho, eu estou descendo, você já está aí? Perfeito, tá, joia. Obrigada. Perdão, viu? Esse é meu rapaz que veio me buscar, que eu disse que terminava de 7 e eu estou ainda no hospital, como eu disse a vocês. Mas, enfim, eu acho que com certeza, uma equipe de ultrassonografia trabalhando em conjunto não só vai ter o diagnóstico cardíaco, como outras malformações, outras áreas da medicina podem ser muito beneficiadas. Então, acho que é uma coisa fabulosa e acho que, assim, em cada lugar a rede vai tomar um formato e uma coisa assim. Então, aí, por exemplo, trabalhando em conjunto com você, Manuel, com o grupo da CARD e tudo, quem sabe isso nos expande realmente para uma área bem maior do diagnóstico intrauterino, não só de cardiopatia, mas de malformações de repercussão que precisem, por exemplo, vir nascer em centros de referência que tenham o melhor prognóstico. Eu acho que é por aí, com certeza, e acredito muito que isso pode tomar esse formato e crescer muito dessa forma. Maravilha. Muito obrigado novamente e a gente encerra por aqui essa sessão e semana que vem a gente volta toda terça-feira às 18 horas. A doutora Sandra está convidada para participar também. Toda terça a gente tem algum tema de medicina fetal, cirurgia fetal ou cardiologia e a gente sempre está conversando aqui sobre ultrassonografia obstétrica. Maravilha. De Maravilha. vez em quando, uma paradinha para assistir também. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado. Obrigada, doutora Sandra. Tchau.